Porque há uma diferença muito grande no comportamento entre os cristãos. Porque um entende uma coisa, outro entende outra. Porque comportamentos tão espalhafatosos, estranhos na vida daqueles que deveria ser o céu da terra e luz do mundo. Esta pergunta e outras você poderá estar entendendo através da transcrição de um vídeo do YouTube, onde eu comentei sobre o mundanismo. Então compartilhe e se inscreva. Vamos para o entendimento bíblico. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material que toca num ponto, assim, bem central para muita gente, especialmente no cenário evangélico brasileiro. Um tema e tanto, né? Com certeza. A nossa fonte é um resumo de um vídeo do YouTube, do canal Pro Ailton Santana Oficial Apologia Bíblica. E o tema é uma palavra que carrega um peso enorme: mundanismo. Sim. E a questão que a fonte parece querer responder é: bom, no meio de tanta regra, tanta tradição, tanta opinião diferente, como é que alguém pode saber se está seguindo uma fé genuína ou só, sei lá, a cultura da sua igreja? Exato. É essa busca por uma resposta que a gente vai tentar entender hoje, seguindo o raciocínio apresentado no vídeo. É uma ótima maneira de colocar, porque o material não é só uma lista de pode e não pode. É, na verdade, uma tentativa de diagnosticar o que, para ele, é um problema bem mais fundo: a perda de um referencial claro. Uma bússola, talvez. Exatamente. Ele parte da ideia de que existe uma confusão geral e se propõe a oferecer essa bússola para navegar nisso tudo. E o nosso trabalho aqui é entender como essa bússola funciona. Certo, então vamos começar pelo começo. Para a gente entender o diagnóstico, a gente precisa entender o termo. O que exatamente é mundanismo para essa fonte? Ele parece começar com uma crítica ao nosso tempo, né? Essa ideia de um mundo relativizado. Exato. O ponto de partida do argumento é que a cultura hoje em dia, ela incentiva essa ideia de que cada um tem a sua verdade. Cada pessoa vira seu próprio juiz do que é certo e errado. E a fonte se opõe a isso. Diretamente. Para o autor, essa autonomia toda do indivíduo é a raiz do problema. Ele argumenta que um único padrão que é objetivo, que não muda, é a Bíblia Sagrada. Ah, então o mundanismo seria, na essência, adotar essa mentalidade para si, viver como se a minha própria opinião fosse a autoridade final. Precisamente. Uma pessoa mundana, na definição dele, é quem pensa, age e se comporta segundo os padrões desse mundo relativista e não segundo o padrão bíblico. Entendi. É uma desconexão, então. É. Uma desconexão com a única fonte de verdade que o autor considera válida. E ele faz questão de dizer que isso não é algo teórico. É super prático. E como é que isso aparece na prática? Porque, vamos combinar, se comportar como um mundo pode ser meio vago. Pois é. E aí é que ele traz um conceito bíblico bem específico para dar corpo a essa ideia. Ele conecta o comportamento mundano direto com o que o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, chama de obras da carne. Sei. E a fonte interpreta isso de uma forma bem ampla. Não se trata só de uma ação isolada, mas de um conjunto que envolve, olha só, as palavras que a pessoa usa, os pensamentos que ela tem, as atitudes do dia a dia. Nossa, tudo. Tudo. Até a forma como se veste ou o que ouve. É uma visão, assim, totalizante. Entendi. Então não é sobre cometer um erro aqui e ali. É sobre ter todo um sistema operacional pessoal que está desalinhado com o que a fonte considera o padrão de Deus. Exatamente essa a palavra. Sistema operacional. E a fonte cria uma oposição bem clara. De um lado, você tem essa pessoa mundana, guiada pelas obras da carne. E do outro? Do outro, o ideal do Filho de Deus, que, segundo o texto, deve ser sal da terra e luz do mundo. Essa pessoa seria caracterizada pelo oposto, pelo fruto do Espírito, que também está lá em Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência. Entendi. Pela lógica da fonte, não dá para ser os dois ao mesmo tempo. Não dá. Ou se vive de um jeito, ou se vive de outro. O que a fonte propõe, então, é uma autoavaliação constante. A pessoa deveria olhar para a vida e se perguntar: minhas atitudes, minhas palavras, meus pensamentos, eles refletem mais as obras da carne
ou o fruto do espírito? É isso. É exatamente esse o convite. A fonte diz que essa comparação honesta, usando as escrituras como um espelho, é isso que revela quem verdadeiramente nós somos. É um chamado para parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Mas claro, com uma régua bem específica na mão. Ok, se a régua é a Bíblia, parece direto, mas é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A fonte argumenta que o grande problema é que as pessoas, na prática, não usam essa régua, elas usam outras. E aí é que a confusão toda começa. Quais seriam essas outras réguas? Sim, esse é um dos pontos centrais do argumento. O autor identifica 3 tipos de comparações erradas que as pessoas fazem e que impedem elas de ver a real condição espiritual. A primeira é a comparação com o passado. Ah, aquela nostalgia clássica. O famoso "no meu tempo era melhor". Exatamente essa. A fonte critica duramente essa idealização. Ele até reconhece que algumas práticas boas podem ter se perdido com o tempo, mas ele faz a ressalva de que o passado também estava cheio de erros, de práticas incorretas. Claro. Então, usar um passado romantizado como padrão para o hoje é, na visão dele, um erro fundamental. Não é porque algo é antigo que é necessariamente correto, sabe? É um ponto forte. Idealizar o passado é uma armadilha em muitas áreas da vida, né? Não só na religião. Qual seria a segunda comparação errada? Comparação com outras denominações. Ele usa aquele exemplo clássico, alguém da igreja X se comparando com o pessoal da igreja Y, geralmente para se sentir melhor. O argumento dele é que nenhuma instituição, nenhuma placa de igreja tem autoridade final para definir o que é certo ou errado. O padrão não pode ser institucional, porque as instituições são humanas, são falhas. Mas isso não é um pouco contraintuitivo? Muitas pessoas escolhem uma denominação justamente por acreditar que ela está mais certa que as outras. Mas a fonte não entra no mérito da escolha. Ele ataca a base da avaliação. A crítica é que, ao se comparar com outra igreja, o foco da pessoa está no lugar errado. Ela está medindo a espiritualidade dela em relação a outro grupo de pessoas. E não em relação ao padrão divino. Exato. O resultado é que ela pode se sentir super justa e correta, mas pelos motivos completamente errados. Ela pode estar só seguindo a cultura da igreja X e não necessariamente os princípios da Bíblia. Certo. Então o padrão não é o passado e não são as outras igrejas. O que nos leva, imagino, ao único referencial que a fonte considera válido. Exato. O único padrão correto, segundo o autor, é o perfil que as Sagradas Escrituras esperam de cada pessoa. E ele destaca um ponto importante. Esse padrão seria universal e atemporal. Não importa se a pessoa vive no Brasil no século XXI... ou na Europa no século XVI. Isso. O padrão bíblico, na visão dele, transcende cultura e época. Então, a proposta é uma mudança radical de perspectiva. É parar de olhar para os lados, para as outras igrejas, e parar de olhar para trás, para um passado idealizado. O foco deve ser unicamente vertical, a pessoa e o texto. É uma tentativa de remover o que o autor considera ruído. O ruído da história, da cultura, da política interna da igreja. Ele defende que só fazendo esse silêncio e focando no texto, o indivíduo consegue entender que caminho está tomando de verdade. É uma busca por uma essência que, no argumento dele, seria pura, livre de contaminações. Essa ideia de padrões errados me faz pensar numa outra coisa. Se as pessoas não devem se comparar com o passado ou com outras igrejas, a fonte fala sobre as regras internas da própria comunidade, certo? A confusão entre o que é cultura da igreja e o que é doutrina bíblica. Sim, e para ele esse talvez seja o problema mais perigoso de todos. Ele dedica uma parte bem grande do argumento para diferenciar usos e costumes de doutrina bíblica. E a crítica é que as igrejas focam demais na parte errada. Exatamente. Ele afirma que muitas igrejas evangélicas perdem um tempo e uma energia enormes focando em ensinar usos e costumes. Pode dar um exemplo prático do que a gente está falando quando diz usos e costumes? Claro. A gente está falando de regras sobre comprimento de cabelo, tipos de roupa que não pode usar, proibições de ir a certos lugares como cinema ou praia. Regras sociais bem específicas, sabe? Coisas que não estão escritas na Bíblia, mas viraram tradição. Isso, coisas que não estão lá explicitamente ordenadas ou proibidas, mas que viraram tradição forte em certas comunidades.
O problema que a fonte aponta não é ter essas regras, mas o fato de que elas são ensinadas com o mesmo peso de uma doutrina fundamental. Ah, entendi. Como se não usar um certo tipo de saia fosse um pecado tão grave quanto algo que a Bíblia condena de verdade, como roubo ou mentira. É exatamente essa a crítica. E o autor descreve uma consequência, sim, devastadora que vem disso. Ele diz que com o tempo, com mais acesso à informação, ao estudo, os fiéis acabam descobrindo que muitas daquelas regras eram só costumes daquela igreja, daquela época, não um mandamento divino. E a reação é de quem se sente enganado, que é bem compreensível. Mas onde está o grande perigo que a fonte aponta? O perigo está no que acontece depois. O autor usa a imagem de um pacote. A igreja entregou para a pessoa um pacote com tudo misturado, usos e costumes e a doutrina bíblica real. Certo. Quando a pessoa percebe que uma parte do pacote, os costumes, era, digamos, falsa, a tendência é jogar o pacote inteiro. Ela rejeita os costumes e, por associação, rejeita também a doutrina que veio misturada ali. É a famosa analogia de jogar o bebê fora com a água do banho. A desilusão com uma parte acaba contaminando todo. Exato. E o autor argumenta que esse é um dos maiores fatores de evasão das igrejas. Não seria a doutrina em si que afasta as pessoas, mas a decepção com regras que depois se revelam puramente humanas. A confiança é quebrada ali. A credibilidade fica abalada, no mínimo. Totalmente. Ele praticamente pinta um quadro. Imagina um jovem que foi ensinado por 20 anos que usar barba é pecado. Um dia, ele lê a Bíblia de capa a capa e não acha nada sobre isso. A fonte pergunta: o que acontece com a credibilidade de todo o resto que essa pessoa ouviu naquela igreja? Ela começa a se perguntar o que mais me ensinaram que não está na Bíblia. Isso cria uma crise de fé na instituição e talvez na própria fé. E é por isso que a fonte insiste tanto na necessidade de separar as duas coisas. A crítica é que, ao colocar um costume local no mesmo patamar de um princípio teológico central, corre-se o risco de que a queda do primeiro, que é frágil, cultural, arraste o segundo, que deveria ser o alicerce junto com ele. Certo, o diagnóstico está ficando bem claro. Um mundo que incentiva o relativismo, o uso de padrões de comparação errados e, talvez o mais grave, uma confusão interna nas igrejas entre o que é cultural e o que é doutrinário. Diante de um cenário tão complexo, qual é a solução que a fonte apresenta? A solução é bem direta e consistente com todo o resto do argumento. A necessidade de ser o mais bíblico possível. Para o autor, a única forma de sair dessa confusão é um retorno radical às Escrituras. Voltar à fonte primária. Isso. Ele afirma que só a palavra de Deus tem a capacidade de funcionar como um scanner, revelando a verdadeira condição da pessoa. Se ela é um cristão mundano, um cristão bíblico, ou simplesmente alguém cheio de uma religiosidade vazia, que só segue regras externas. O que implica numa hierarquia de autoridade muito bem definida. A Bíblia é acima de tudo. Acima de absolutamente tudo. A fonte enfatiza isso de uma forma categórica. A Bíblia é colocada como a autoridade suprema, acima de qualquer outra fonte de orientação espiritual. E ele especifica o que isso significa na prática. Sim, ele é bem específico. Isso inclui estar acima de profecias pessoais, de revelações individuais, ou até de testemunhos de pessoas que dizem ter tido experiências sobrenaturais. Ele menciona, por exemplo, gente que diz ter ido ao céu, ao inferno e voltado. Isso me intriga. Então, mesmo uma experiência espiritual que parece muito real, muito intensa para uma pessoa, ela não tem validade por si só nessa perspectiva. Não tem validade isolada. A validação de qualquer experiência, por mais poderosa que pareça, tem que ser feita através da confrontação com as Escrituras. É um processo de verificação. Tira-teima. Exatamente. Se a tal revelação ou profecia contradiz o que está escrito, ela é, na visão da fonte, automaticamente inválida. Não importa quão sincera a pessoa seja. Se estiver alinhada, pode ser considerada. O texto funciona como o filtro final, o padrão ouro contra o qual todas as outras experiências e ensinamentos devem ser medidos. A mensagem é, repetidamente, olhe para as Sagradas Escrituras. Certo. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Vamos tentar recapitular esse percurso. A gente começou com a definição de mundanismo,
como uma mentalidade que se opõe ao padrão bíblico, né? Que floresce no mundo que a fonte vê como relativista. Isso. Depois a gente viu a crítica forte e os referenciais que as pessoas usam para se avaliar. A nostalgia de um passado idealizado ou a comparação com outras igrejas. E a proposta da fonte é trocar essas comparações, que são horizontais, por uma única comparação vertical. O indivíduo versus o texto sagrado. Exato. E por fim, a análise apontou para o que o autor considera uma falha interna grave, a mistura de costumes culturais com doutrinas bíblicas essenciais. Um erro que, segundo ele, gera desilusão e pode levar as pessoas a descartar a fé por completo. A solução para tudo isso? Um retorno radical à Bíblia como única e suprema autoridade. Conectando todos esses pontos, o que emerge é um argumento por uma fé mais introspectiva, mais individual na sua responsabilidade e, acima de tudo, textualmente fundamentada. É um chamado para se afastar de padrões externos, então. Sim, externos tanto ao indivíduo quanto ao texto. Sejam eles a cultura da sociedade, os costumes de uma igreja específica ou a história de uma denominação. Então, o que a fonte propõe é quase um antídoto para o que muitos veem como a culturalização da fé, onde a tradição do lugar acaba tendo, na prática, mais peso que o texto original. Exatamente. É uma busca por autenticidade através da fonte primária. Nesse modelo, a autenticidade da fé não é medida pela conformidade a um grupo ou a uma tradição, mas pela conformidade a um texto. O que desloca o centro de autoridade da comunidade para as escrituras, colocando uma responsabilidade muito grande no leitor individual. Uma responsabilidade imensa. Isso tudo nos deixa com um pensamento final para reflexão, uma questão que fica no ar depois de analisar todo esse argumento. Sim, o material que a gente analisou argumenta de forma muito enfática que as Sagradas Escrituras são o único padrão claro e objetivo para determinar o que é ou não mundano. Essa premissa de um padrão único e claro, ela levanta uma questão importante para a gente pensar. Que seria? Como é que diferentes indivíduos e grupos, lendo exatamente os mesmos textos, chegam a conclusões tão diversas e, às vezes, diametralmente opostas sobre como aplicar esses princípios na vida cotidiana? Se o padrão é tão claro e singular, por que as interpretações que nascem dele são tão múltiplas?